Hoje nós vamos falar sobre o famosíssimo React Native. Nós estamos numa sequência de vídeos, são 10 vídeos ao todos, focado na essência das tecnologias. Eu já falei de HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Tailwind e agora o oitavo vídeo é exatamente o React Native. Eu vou assumir como pré-requisito você já conhecer o React. Se você não viu o React, no quinto vídeo dessa série eu falo sobre o React. No sexto vídeo dessa série, que é exatamente Next.js, eu também comento sobre o React, faço vários exemplos. No sétimo vídeo dessa série de Tailwind CSS tem mais exemplos de React, como você pode organizar uma aplicação. Então esse conhecimento prévio ele é importantíssimo para você no vídeo oitavo, que é exatamente o vídeo de React Native. Você também precisa conhecer TypeScript, precisa conhecer JavaScript, precisa entender de CSS, precisa entender de HTML, são todos pré-requisitos para você chegar aqui no vídeo de React Native e de fato aproveitar ao máximo o conteúdo desse vídeo. Eu queria comentar com vocês sobre o que nós vamos discutir hoje, os temas, né? Eu vou falar sobre os componentes básicos do React Native, vou falar como funciona a estilização dos componentes. Você que já viu o vídeo de CSS, conhece a parte de Flexbox, sem dúvida vai se sentir em casa, porque aqui também ele vai usar essa mesma ideia do Flexbox. E nós vamos focar muito nesse vídeo na parte de navegação. Como é que a gente pode navegar de uma tela para outra através de um drawer, que é aquele menu lateral, através de uma stack, uma tela chamando outra, e eventualmente voltar para as telas anteriores, e também a navegação por abas, porque são estilos de navegação que nós iremos utilizar na aplicação que nós iremos desenvolver na próxima semana. Falando nisso, eu quero te convidar, e o link está na descrição, para você participar de um evento que nós iremos desenvolver uma aplicação de e-commerce, que é exatamente a Gamer.store. Nessa loja nós vamos desenvolver uma aplicação para front-end, vai ter uma aplicação para back-end com Nest.js, nós vamos usar o banco de dados PostgreSQL, teremos também uma aplicação React Native e tudo isso integrado em uma única solução, inclusive com várias dicas arquiteturais importantes para você desenvolver os teus projetos. Vai ter certificado e você ainda pode concorrer a um super notebook. Então esse era o recado que eu tinha para dar para vocês, o link está na descrição e bora para o vídeo aprender React Native. Então agora nós vamos iniciar a nossa jornada para o React Native. Nessa jornada não posso demorar muito, porque minha filha acabou de bater na porta dizendo que eu tenho que gravar rápido para ficar com ela, então promessa é dívida, eu prometi, né? Tem que ser rápido, mas nós não vamos atropelar os conceitos, vamos falar aqui exatamente do nosso queridíssimo React Native, tá? Se você conhece o React, você vai se sentir muito familiar, como eu já falei anteriormente, você dá uma olhada nos vídeos de React, de Next e de Tailwind, tem muito conhecimento lá relacionado a React que vai te ajudar aqui nesse vídeo, tá? Relacionado ao React Native. Então, eu vou usar esse comando para você criar um novo projeto usando o Expo. Então, npx create-expo-app@latest e vou usar esse comando diretamente no terminal. A gente já tem o HTML, CSS, JavaScript, React, Next, Tailwind e a parte de TypeScript. E agora eu vou criar mais um projeto que vai ser o projeto React-Native-projeto e ele vai criar a estrutura do projeto e nós vamos fazer algumas alterações. Léo, por que, e eu já vou explicar, né? Por que que eu vou fazer algumas alterações tirando a estrutura básica que ele cria a partir do Expo? Porque quando você coloca esse projeto dentro de um repositório gerenciado pelo Turbo Ripple, que é o que nós iremos fazer lá no evento, a gente vai criar um repositório e vai colocar todos os projetos com as regras compartilhadas e tal. Da forma como ele cria o padrão do Expo e principalmente a parte de navegação do Expo não funciona muito bem lá, por conta da questão das dependências e tal. E aí eu vou fazer de uma forma que será também funcional dentro de um projeto com o Turbo Ripple, por isso que a gente vai fazer
alguns ajustes dentro aqui da parte inicial de configuração do projeto. Então, vou entrar em React Native Projeto, vou usar aqui o nosso queridíssimo Visual Studio Code, ele abriu em algum local, está aqui o nosso projeto aberto, e eu vou rodar o projeto utilizando o iOS, tá? Então, vou fazer o seguinte, na verdade, eu vou trazer o projeto para cá, vou deixar ele não maximizado, vou colocar ele aqui e vou, na verdade, cliquei aqui no botão errado, vou aumentar aqui e nós vamos trazer o iOS aqui para o lado para que a gente possa ver o que está sendo construído. Então, a primeira mudança que eu quero fazer é no meu package.json, onde tem aqui esse reset project. Eu não vou precisar dele, que eu vou até excluir esse arquivo. Vou duplicar a linha de iOS e vou chamar aqui de dev. Então vai ter um script, web não, dev de desenvolvimento, e é esse script que eu vou rodar, é o expo start iOS. Então com isso eu posso rodar npm run dev, ele vai fazer o processo de instalação do aplicativo dentro de um iPhone, certo? Já tem um iPhone 16 aí com o Apple Intelligence, mas ele está mostrando aqui o iPhone 15 ainda. E outra questão que eu queria comentar com vocês sobre o projeto é que eu não vou mostrar nesse vídeo a parte de configuração, de instalação do Xcode, instalação do Android Studio, mas você tem a possibilidade de rodar o comando através da web. Então, se você não tiver o Android instalado no seu computador, você não tem o iOS instalado, você não tem Mac, por exemplo, você pode simplesmente pegar esse comando expo start web, que vai funcionar perfeitamente na web e vai ser muito fácil de rodar o projeto também dessa forma. Se eu vou parar aqui e mostrar, ó, npm run web, e você vai conseguir seguir o vídeo sem grandes dificuldade com o projeto voltado para web. Deixa eu ver aqui se ele está criando o bundle e tal. Deixa eu ver se ele vai abrir a página automaticamente. Acredito que não. Deixa eu ver se tem aqui, ó, ainda está renderizando o projeto. Deixa ele terminar. Logs will appear in browse console. Deixa eu ver aqui, ó, na porta 8081. Então, deixa eu pegar aqui essa URL. Eu vou jogar para cá. Na porta 8081, nós temos a nossa aplicação funcionando também na web e você consegue ir testando os recursos e testando aqui na web sem nenhum problema em relação à configuração de ambiente, caso você tenha alguma dificuldade. Eu vou parar aqui o projeto porque nós vamos precisar configurar algumas dependências e, além dessas dependências, eu vou mudar aqui bastante a configuração do projeto inicial, que não ficará com essa carinha que vocês estão vendo aqui. Então, as dependências que eu vou precisar, eu vou precisar do React Navigation Drawer, que nós vamos usar. Então, eu vou pegar aqui o Drawer e vou jogar para cá no terminal. Então, npm install React Navigation Drawer. Vou precisar do React Navigation Stack, então também vou instalar React Navigation Stack. Deixa eu ver se tem outra dependência que eu instalei depois. Acredito que sejam essas duas dependências. A parte de ícone já tem. Expo, React, beleza. Então, acho que era isso que eu precisava instalar no nosso projeto. E eu vou fazer aqui algumas mudanças importantíssimas para a gente rodar da forma como eu vou desenvolver o resto do projeto. A pasta app, eu vou simplesmente apagar ela completamente. A pasta components eu vou apagar completamente. A pasta constante eu vou apagar completamente. A pasta hooks eu vou apagar também. E essa pasta scripts eu vou apagar. Eu vou deixar basicamente Node Modules e vou deixar também a pasta de Assets. Vou criar aqui uma pasta chamada src. Dentro da pasta src, eu vou criar o arquivo index.js. Eu vou já preencher esse arquivo e no nosso package.json,
eu vou pedir para ele não usar aqui o export router barra entry, mas ele vai usar o nosso src barra index.js. Então, essa vai ser a porta de entrada da nossa aplicação, o arquivo index.js. Além disso, que eu vou já preencher esse arquivo, eu vou organizar o nosso projeto em telas, screens, que são as telas que nós vamos desenvolver, e eu vou criar aqui um único componente, mas eu vou criar aqui uma pasta components, porque normalmente a gente separa na parte de componentes. Léo, se eu fosse colocar a parte de gerenciamento de estados, hooks personalizados e quem sabe a parte de contexto, muito provavelmente eu criaria aqui uma pasta data de dados e dentro dessa pasta eu colocaria os hooks, colocaria a parte de contextos, colocaria constantes, dados, modelos, tudo aquilo que eu preciso para minha aplicação funcionar perfeitamente. No nosso caso, a gente vai focar nos fundamentos, nos componentes, na estilização e nas formas de navegação, e mais detalhes a gente vai ver durante o evento, no momento que a gente estiver desenvolvendo as aplicações. Então vamos lá. Aqui na parte das telas eu vou separar em 3 pastas, porque eu vou separar para ficar bem claro quais são as telas que estão sendo acessadas através do drawer, quais são as telas que estão sendo acessadas através da stack e as telas que serão acessadas através da navegação por abas. Então, eu vou criar aqui pastas, uma chamada de drawer, e ele não está selecionado aqui, mas tudo bem. Então, drawer, a primeira. Vou criar uma nova pasta chamada stack e vou criar uma nova pasta chamada de tabs, que seriam as abas que a gente vai acessar. Beleza, então essas 3 pastas, dentro do drawer, eu vou criar um arquivo chamado index.tsx. Esse arquivo vai ser o arquivo que vai controlar a navegação através do drawer. Então, para isso, eu vou pegar aqui, eu não vou estar digitando linha por linha para a gente ir ganhando tempo e focando naquilo que é mais importante. Então, eu vou criar aqui o meu componente app. Então, vou só maximizar aqui a tela. Vou colocar aqui, nós vamos retornar um elemento do tipo view. Um view é como se fosse uma div para a web, né? Um elemento que você agrupa outros elementos, e o componente de text, de texto, é o componente que você pode colocar texto, assim como um spam, um parágrafo, alguma coisa do tipo. Então aqui eu vou colocar app. Tá. Uma coisa importantíssima no React Native, você não consegue colocar texto fora de text. Você tem que colocar um texto obrigatoriamente dentro dessa tag text, diferente da web, que você pode colocar o texto dentro de uma div, fora da div, dentro de um spam, fora de um spam. Você não consegue colocar um texto dentro do React Native fora de uma tag texto, senão ele vai gerar um problema. Inclusive, a sua aplicação nem executar vai. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui no nosso arquivo index.js, o que eu vou fazer é basicamente registrar o primeiro componente que será carregado, que ele está dentro das telas que nós criamos, dentro da pasta drawer, e por isso ele vai procurar o arquivo index.tsx e vai carregar o nosso componente app, que é esse componente que eu acabei de criar. Então, salvando aqui, agora a gente vai executar lá npm run dev, que ele vai rodar isso dentro do iOS. Ele vai fazer um deploy da nossa aplicação aqui dentro desse nosso simulador, para que a gente comece agora a trabalhar as nossas telas, os nossos componentes, as estilizações e tal. Tá? Então, ele aparentemente executou, mas não trouxe para cá. Deixa eu dar aqui um refresh na aplicação. E aí ele vai atualizar, e ele já trouxe aqui no cantinho, numa área que não dá nem para ver direito, a palavra que eu coloquei, que é exatamente a palavra app. Só para a gente começar trazendo alguns conceitos importantes. Da mesma forma que nós temos no React um componente funcional, nós temos aqui um componente funcional. Da mesma forma que no React nós temos o JSF, aqui nós temos o JSF. O JSF não, é JSX, tá? JSF é um framework lá do Java. JSX, que é exatamente essa sintaxe que estende a capacidade
do JavaScript para incorporar essas tags, e essas tags funcionam como instâncias desses componentes, que são outras funções aqui dentro do React Native. Você pode criar outros componentes e trazer para um outro componente como se fosse uma tag. A gente já falou sobre isso de forma muito detalhada lá no aulão de React. Beleza. Aqui nós temos algo muito parecido, a diferença é que em vez de usar uma div, nós estamos utilizando uma view, em vez de usar algum elemento que armazena ou que envolve um texto, nós estamos utilizando o text, todos dois importados do React Native. Tem agora a ideia de aplicar um CSS. Como é que eu consigo aplicar o CSS dentro da minha aplicação mobile? Eu vou usar o Style Sheet, na verdade, ó, Style Sheet, que é uma folha de estilo. E aqui a gente pode criar os nossos estilos na aplicação. Então, vou iniciar, ó, stylesheet.create, trazer aqui para cá. E dentro desse objeto que vai ser criado aqui, nós conseguimos criar como se fossem as nossas classes, e a partir dessas classes a gente pode definir as propriedades que foram fortemente inspiradas nas propriedades do CSS. Então vamos supor que eu crie aqui, ó, um container, seria esse identificador, e a partir daqui eu posso dizer, ó, que o texto, eu vou começar com o Align Items Center, beleza? Então, é para ele alinhar no eixo cruzado o texto que nós colocamos aqui. Para que isso aqui faça efeito, eu preciso pegar aqui o Styles, dentro da minha view, que é onde eu quero aplicar, eu vou colocar aqui, ó, styles.container, e aí ele vai aplicar o Align Item Center, que é exatamente o alinhamento no eixo cruzado. Por que eu estou fazendo o eixo cruzado como sendo o eixo da linha? Porque aqui no celular, o eixo principal, diferente da web, é o eixo vertical, já que um celular ele é bem mais comprido do que ele é largo. Então, você percebe que alinhando no eixo cruzado, nós temos a palavra app bem aqui, pertinho do Dynamic Island, sei lá, uma coisa assim, né? A ilha dinâmica do iPhone. Então, beleza. Nós temos aqui a possibilidade de colocar um flex 1 para dizer que essa tela vai ocupar o espaço inteiro do dispositivo, e a gente pode agora alinhar no eixo principal, que é o Justify Content, de tal forma que a gente consegue ver aqui o nosso componente, né, o nosso texto no meio dessa tela inicial da nossa aplicação. Então eu queria mostrar que essa é a forma que você tem para estilizar. Ah, eu quero agora estilizar o texto. Então você cria lá um outro elemento, texto, e aí você pode colocar font size 20, a cor vermelha. Aí você vem aqui da mesma forma, ó, style, você passa aqui styles.texto, e agora você vai ter um texto com um tamanho maior e uma fonte vermelha, e assim você vai estilizando os componentes da sua aplicação. Léo, eu consigo aplicar o Tailwind CSS dentro do React Native? Você até consegue fazer isso. Existe uma biblioteca chamada nativewind.dev. Eu já tive algumas dificuldades com essa biblioteca, às vezes funciona, às vezes não funciona bem na parte de configuração de ambiente, é um pouco mais instável, por isso que eu não tenho adotado aqui nos exemplos, nem tenho colocado nos projetos finais para não gerar nenhum tipo de incompatibilidade. Mas você que tem um projeto, né, que eventualmente está ali testando as tecnologias, talvez valesse a pena testar o Native Wind, porque ele acaba facilitando bastante também essa questão de estilização. Tá? Funcionaria muito parecido com o que a gente tem voltado para a web. Então vamos lá. O nosso primeiro objetivo é criar essa estrutura de navegação para que a gente possa, a partir dessa tela do index, a gente possa acessar as outras telas da nossa aplicação. Então, eu vou criar logo aqui de cara um componente chamado de início.tsx. Esse componente vai ser a tela que vai aparecer nessa navegação drawer. Sempre tem que ter uma tela padrão que vai aparecer, e vai ser exatamente essa tela que eu estou mostrando para vocês aqui. Então,
Eu vou criar o nosso componente de início aqui, só para a gente ir com calma. Vai ser basicamente um componente funcional e aqui nós vamos retornar a parte do JSX. Então, eu vou criar uma view. Então, essa view vai estar aqui e ela vai ter um estilo que vai apontar para um container, que eu vou criar logo aqui embaixo o estilo container, só para a gente... Na primeira tela eu vou fazer um pouquinho com mais calma, depois a gente vai acelerando nas telas seguintes para focar naquilo que é mais importante. Então, basicamente, aqui nós temos um container que vai ser um flex 1, ou seja, vai crescer. Justify Content vai centralizar no eixo principal, né, que é o eixo vertical, e vai alinhar também os itens centralizados na tela. Além disso, nós precisamos importar aqui a nossa view e a gente pode colocar, por exemplo, um texto. Vou colocar aqui 2 textos, depois a gente coloca a imagem. Então, vou colocar aqui um texto, ó, React Native é essencial, e vou colocar aqui, ó, use o Drawer Navigation na parte superior esquerda da tela para navegar. Então, nós temos 2 textos que eu vou importar e, além disso, nós temos 2 estilos que eu quero trazer para cá, que são estilos bem simples. Um título vai mexer no tamanho da fonte e no peso, e o outro vai mexer em algumas outras propriedades. Então, nós temos, ó, aqui o título, fonte 24, peso 300, e a ajuda, que seria aquela dica lá, ficou aqui como fonte 14, a cor é 666, né? A cor aí perigosa. Nós temos aqui o texto alinhado de forma central e um padding horizontal em relação a esse texto de ajuda. Então, nós temos aqui a versão inicial dessa tela, bem simples, não tem muita dificuldade. E agora nós vamos voltar as nossas atenções para a parte da navegação. Então, aqui na parte da navegação, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar o nosso navegador, o nosso Create Drawer Navigator. Então, vou importar essa função. Ele não trouxe, mas tudo bem, eu vou trazer aqui diretamente aqui em cima no import. Ó. Então, vou colocar o nosso... que eu estou achando um espaço curto, né? Por conta do tamanho da fonte e porque tem o dispositivo aqui do lado. Eu posso diminuir um pouquinho aqui, acho que vai ficar ainda visível para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, Create Drawer Navigator, que veio de React Navigation /Drawer. Então, a partir desse Drawer, a gente vai definir as telas que nós vamos utilizar na nossa aplicação. Primeiro, a gente vai precisar de um Navigation Container, porque toda a navegação ela precisa estar dentro de um container de navegação. Então, aqui, ó, eu vou importar, vou fechar aqui o container, beleza? E dentro do container, a gente vai colocar o nosso drawer.navigator. Então, eu vou colocar aqui, ó, drawer.navigator. E aqui dentro a gente vai colocar as nossas telas. Beleza. Para que a gente não fique repetindo exatamente sempre a mesma estrutura lá grandona, cheia de detalhes, eu vou criar uma função e a gente vai passar alguns parâmetros para essa função, e essa função vai nos ajudar a criar cada uma das telas que a gente vai precisar declarar aqui dentro dessa interface. E eu quero mostrar para vocês o que essa função está fazendo. Então vamos lá, ó. Deixa eu só limpar esses importes aqui que não são necessários mais. Beleza? Então nós temos o seguinte, ó, eu criei uma função chamada tela e dentro dela nós vamos ter aqui um drawer.screen, que seria uma tela a partir dessa navegação do tipo drawer. Você vai precisar passar o nome da tela, você vai precisar passar qual é o componente que aquela tela vai abrir, e eu passei aqui algumas opções, por exemplo, o drawer icon, qual é o ícone que será exibido lá no menu lateral da nossa aplicação. E nessa função você pode receber alguns parâmetros e um deles é saber se aquela opção está selecionada ou se ela está focada, porque aí você pode ter uma cor diferente para mostrar aquele elemento, um estilo diferente em relação a isso. Então, basicamente, no ícone, eu estou passando o nome do ícone também, o tamanho é padronizado, e se tiver focado, ele vai colocar aqui uma cor azul, se não tiver focado, ele vai colocar a cor de background preta. Aqui nós teremos o título tanto indo para o Drawer Label, como também indo para o título da nossa página. Então, basicamente, isso aqui vai definir como uma tela vai se comportar dentro do nosso Drawer.
dentro da navegação baseada no Drawer. Então, para isso, eu vou pegar aqui a primeira tela, que é a única tela que nós temos, que é a tela de início, e vou colocar aqui dentro da navegação, para ele importar aqui a tela de início, que é o componente que eu acabei de criar, e aqui nós teremos a nossa tela inicial. E se você clicar aqui no menu lateral, ele vai mostrar todas as opções do seu menu. E você também, se estiver arrastando o cursor do mouse, né, segura o botão do cursor e arrasta para o lado, você vai também ter acesso ao Drawer, assim como no celular, se você der um swipe, né, ele vai mostrar para você. Então, nós temos a nossa tela inicial com o nome React Native Essencial e use o Drawer Navigation na parte superior esquerda da tela para navegar. Então, aqui você pode clicar e navegar entre as telas. Por enquanto, nós só temos uma tela. Para terminar essa tela aqui de início, uma outra coisa que eu fiz foi acrescentar uma imagem. A gente vai ter um exemplo específico de imagem, mas eu já quis colocar uma imagem aqui dentro dessa tela. Ó. Vou pegar aqui o componente imagem. E aí, como se trata de uma imagem local, a forma que você vai importar uma imagem local é dessa forma que eu estou mostrando aqui. Ó. Dentro do source, ou seja, do código-fonte, você vai chamar aqui o require. Deixa eu só importar a imagem do React Native, beleza? Então, aqui a gente vai importar, ó, require. Ele vai sair de 3 pastas, entrar na pasta Assets, que eu não excluí na minha aplicação, e não pode excluir essa pasta. Lá vai ter a imagens e vai ter lá dentro o React Logo.png. Então, se você olhar aqui, lá em Assets, você vai ter imagens e lá dentro você vai ter o React-logo.png. Já vem dentro do projeto, então você pode simplesmente utilizar essa imagem que está lá. Está faltando só eu colocar aqui um estilo da imagem para definir a largura e a altura, já que ele está referenciando um estilo que não foi declarado. Aqui a gente pode colocar ó, a imagem, só para aumentar um pouquinho o tamanho da imagem. Então essa será a nossa tela inicial da aplicação. Eu quero que essa aplicação ela possa servir para você aí como uma aplicação de explorar o React Native na prática. Então, a ideia aqui é que a gente vai trabalhar uma série de recursos, né, desde componentes básicos do React Native, em cada um com o seu exemplo, e a minha ideia é que você possa pegar essa aplicação e estender para colocar novos exemplos, novas funcionalidades em cima daquilo que foi construído a partir dessa aula. Então, a próxima tela que nós vamos referenciar é uma tela para a gente trabalhar a questão de textos. Então, eu vou trazer aqui a tela de texto, texto.tsx. A gente já, de certa forma, falou um pouquinho sobre texto, mas eu queria só deixar isso mais explícito, só para mostrar para você que eu, inclusive, já comentei sobre isso, né? Que os textos dentro de uma aplicação React Native obrigatoriamente precisam estar dentro desse componente chamado text. Então, um componente extremamente importante na nossa aplicação. Aqui, basicamente, também um componente funcional, tem aqui uma view com estilo container, nós temos aqui 2 textos. Aqui já trabalhei o alinhamento, o tamanho da fonte, o padding, a cor, o peso da fonte, e um texto primário e um texto secundário, só para a gente mostrar o valor aqui do texto. E no final das contas a gente vai precisar também trazer mais uma referência para a gente criar uma nova tela aqui no nosso navegador. Então essa aqui foi a primeira tela, vou criar uma segunda tela. Claro que eu preciso aqui também referenciar esse componente que foi recente criado, e aqui agora a gente vai ter tanto a tela inicial, que é a tela por padrão, e nós temos agora a tela de texto. Olha, se ele está selecionado, vai ficar azul, tanto o ícone como a fonte. E se ele não está selecionado, vai ficar aqui o ícone e o texto ali na tonalidade de cinza. Clicando, você navega aqui para outra tela, né? Uma fonte aí de muito bom gosto, cores bonitas na sua aplicação, né? E aqui você volta para a tela inicial, então você tem já a primeira navegação baseada no Drawer. Também consegue arrastar aqui do lado e navegar de uma tela para outra. O próximo exemplo nós não vamos usar na aplicação do e-commerce, até onde eu percebo, a gente não vai usar o Drawer. O Drawer é uma navegação muito boa, né? Porque você pode ter muitas opções dentro da aplicação e ela é extremamente útil, principalmente se você tem uma quantidade grande de funcionalidades que você quer
disponibilizar na sua aplicação. Mas a gente vai usar as outras duas navegações, que é a navegação baseada em abas e a navegação baseada em stack. Tá? Mas o Drawers é uma navegação muito importante. Você consegue abrir o Drawer através de botões e de outras partes da sua aplicação. Então, o próximo exemplo que nós vamos falar é sobre imagens. Então, já vou aproveitar que estou aqui, vou pegar o componente imagem. Então, vou colocar aqui imagem dentro da pasta Drawer. Aqui, basicamente, nós temos textos, imagem, e a imagem. Ah, Léo, tem que usar esse require e colocar dessa forma aqui? Sim, essa é a forma como a gente tem para carregar imagens locais. Imagens remotas, aí você pode usar aqui o source, colocar o URL, e aí é muito mais fácil você acessar as imagens remotas, mas vai precisar, obviamente, de um dispositivo móvel. Então, dispositivo móvel não, vai precisar de uma conexão com a internet. Então, nós temos aqui ó, uma imagem com estilo, nós temos aqui um texto que seria um label, né? Imagem online, imagem local, e no final nós temos os estilos aqui, né? Container, label, imagem local, imagem remota, mostrando os estilos. Como a imagem local e remota tem exatamente o mesmo estilo, até você poderia tirar aqui e não diferenciar se elas forem exatamente a mesma, tá? Então aqui eu poderia pegar imagem, vou substituir aqui por imagem também, economizaria aqui um estilo desnecessário para a aplicação. Beleza, o próximo passo é lá na nossa navegação, a gente declarar uma nova tela. Então lá no nosso index, aqui eu vou declarar uma nova tela, vou importar esse componente que eu acabei de trazer, e agora nós temos também uma parte específica para a imagem, tá? Uma imagem rodando local no seu dispositivo, uma imagem online rodando através de uma conexão com a internet. Essa imagem aqui, dummy, né, com 300 pixels e 200, não é simplesmente um desenho feito no dispositivo. Ele gera essa imagem e traz para a gente uma imagem, poderia ser qualquer outra imagem. Se você pega um URL de uma imagem e coloca aqui, também vai funcionar perfeitamente sem nenhum problema. Então, falamos sobre imagem, criamos aqui a nossa tela inicial e falamos sobre textos. Agora eu queria comentar sobre a questão de rolagem, né, do scroll. É uma funcionalidade importante, você precisa saber que existe um componente específico para trabalhar essa parte da rolagem da nossa página. Só que antes de criar esse componente, eu vou criar aqui em componentes um componente só para ele agrupar dois textos e uma imagem e a gente replicar esse mesmo componente várias vezes. Eu chamei aqui um componente de item, bem simples, da mesma forma como a gente cria componentes dentro de uma aplicação React. Componente funcional, pode receber parâmetros. Ah, Léo, eu quero passar aqui um parâmetro que o texto vai ser um texto específico para aquele componente. Sem problema, a gente poderia fazer essa alteração aqui, ó, colocar um export interface chamada item props, que vai receber o texto principal, então, sei lá, texto, ou só assim, principal é um string e secundário é um string. A gente pode passar aqui, ó, props, dois pontos, item props, e aqui a gente pode colocar, interpolar, né, através do par de chaves, props, ponto, principal, e aqui, props, ponto, secundário. Então, nós temos os dois textos. A imagem também poderia ser um parâmetro para você passar, mas eu não vou colocar um parâmetro. Nós temos aqui o estilo do nosso componente diretamente dentro do componente. E agora a gente pode utilizar esse componente dentro da nossa aplicação através de um novo componente. Eu criei aqui um componente chamado rolável.tsx. Ele não vai funcionar aqui de cara, porque a gente precisa agora passar parâmetros para esses itens, já que são parâmetros obrigatórios. Então, eu vou colocar aqui, ó, principal vai ser item 1 e descrição do item 1. Aí eu vou ver se ele completa aqui para mim para facilitar. Ó. Item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7 até o 8. Item 8. Pronto. Criou aí
os itens que eu quero mostrar e a gente pode, lá no nosso index, declarar mais uma tela e essa tela tem um componente, digamos assim, interessante, que é o componente scroll view, né? Que é um view que aceita essa rolagem e que, sem dúvida, é um componente que você vai usar muito nas suas aplicações. Então, rolagem aqui, vou salvar. Agora a gente consegue entrar aqui, ó, na rolagem e ver, por exemplo, uma lista de elementos, né? O item 1, item 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 a partir de um scroll view. Olhando lá, é esse componente aqui, ó. É uma view, só que ela permite a questão da rolagem dentro da sua aplicação, beleza? Então, aqui um outro exemplo. O próximo exemplo que nós vamos fazer vai ser falar sobre um botão e como a gente pode, a partir de um botão, chamar um evento, mostrar um alerta na tela, alguma coisa do tipo. Então, vou pegar aqui, ó, um botão.tsx, vou trazer para cá, para a gente trabalhar. Léo, por que tu não está digitando, né, tudo e criando do zero? Primeiro porque eu prometi para minha filha que ia já brincar com ela, né? Esse é o motivo principal. Não, tô brincando. O motivo principal é porque vai se tornar repetitivo se você já tiver visto lá o vídeo de React. Então, eu assumo que nesse vídeo você já conhece o React. Então, fazer lá um componente funcional do zero e construir tudo exatamente digitando, né, vai tornar a aula muito mais longa e não mais produtiva, porque lá na parte de React eu fiz tudo do zero, né? Fui digitando cada comando e isso eu acho que o conceitual que está lá está mais claro e mais cadenciado do que está aqui. E é mais fácil começar aprendendo React pela web do que começar aprendendo React usando dispositivos móveis, exatamente porque o ambiente de desenvolvimento ele é mais complicado, ele é mais chato de ser configurado, às vezes gera mais problema, então na web é bem mais tranquilo de se trabalhar. Então nós temos aqui, ó, um botão, a gente tem algumas formas de fazer botões dentro do React Native, e aqui você tem o título do botão, você tem o onPress, que é no momento que ele for clicar, ele vai lá executar, e tem aqui a propriedade color, caso você queira mudar a cor do botão. E aí foi criado aqui uma função, quando clicar, e quando ele clica, ele vai chamar aqui um alert dentro da sua aplicação. Então, para a gente declarar aqui no nosso index.tsx mais uma tela, então vou colocar aqui a tela que representa um botão. Então, só maximizar aqui mais uma tela, ó, botão. Aí ele colocou aqui o ícone, um elipse, traço outline. Dentro do React Native, você tem vários ícones embutidos dentro dele, certo? Deixa eu só salvar aqui, que eu não salvei. Você tem vários ícones. Eu acredito que se eu procurar aqui React Native Icons, deixa eu ver se a gente acha aqui, ó. Tá aqui, ó. Expo Documentation Icons. Ele vai mostrar... Não é essa tela que eu queria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é essa de baixo aqui. Pronto, é essa tela aqui que eu queria. A tela era muito bonita, não. Mas aqui ele vai mostrar... se você quiser procurar, por exemplo... Eu estou querendo mostrar um botão, né? Ellipse Outline. Na verdade, eu quero colocar aqui um botão. Então, eu vou colocar aqui, ó. Button, ver se aparece alguma coisa, ó. Tablet Screen Button, Tablet Button, Radio Button Off, né? Radio Button Off Outline, e aí você tem, e aqui embaixo ele mostra qual biblioteca de ícones ele está carregando. A que nós estamos usando dentro dessa tela é exatamente essa, ó, Ion Icons. Mas existem várias. Se você colocar uma vírgula aqui em cima e der um Ctrl espaço, você tem a Ant Design, Font Awesome, Material Icons, fonte isto, Foundation, e aí você tem várias opções aqui de bibliotecas de ícones que estão disponíveis. E na hora de filtrar aqui, você pode selecionar, eu quero somente a Ion Icons. E ele vai mostrar para a gente quais são as opções, e em cima dessas opções a gente consegue usar os ícones na nossa aplicação, beleza? Então, só para deixar claro que aqui eu estou colocando essa biblioteca, mas eu poderia selecionar qualquer outra aqui dentro
do nosso Drawer Icon. Com isso dito, nós temos aqui mais uma tela de botão. Aqui a gente pode clicar e ele vai trazer um alert na nossa aplicação, já todo estilizado para o dispositivo que você está mostrando. E aqui você pode colocar um OK e sair, caso queira mostrar uma mensagem de sucesso, alguma coisa que para dar um feedback para o usuário. Então, mais uma tela nós fizemos. O próximo vai ser criar um outro elemento que é muito usado também para botões, que é o Pressable. Então, eu vou criar aqui um outro componente que representa uma tela aqui na nossa aplicação, né? Está dentro do Drawer. Então, aqui nós temos um pressionável, mas na verdade o que nós vamos usar é um Pressable. O Pressable, ele não tem estilo. Você pode envolver uma imagem com Pressable, você pode envolver um botão com Pressable, né? Um texto, melhor dizendo, com Pressable. Você pode colocar um estilo como se ele fosse um botão, ou simplesmente transparente. E aí o Pressable, você vai estilizar da forma que você queira, ele vai ter aqui o On Press, e a partir quando você clicar no botão, ele vai disparar a função associada a ele. Basicamente, ele tem um comportamento parecido com o botão, entretanto, o botão já tem um estilo lá padrão dele, e o Pressable não, ele vai ser, digamos assim, mais flexível nesse sentido. Então, a gente pegar aqui a parte de declarar essa tela nova na nossa aplicação, então lá no Index, eu vou colocar uma telinha a mais depois de botão, e aqui eu vou importar esse componente, e nós vamos conseguir acessar também aqui o Pressable através disso aqui. Ó, esse ícone, não achei que ficou muito legal, né? A gente pode até procurar aqui, ó. Não sei se pointer. Pointer não tem, né? Deixa eu ver aqui. Não seria mouse, hand. Deixa eu ver se tem hand aqui, ó. Eu queria um que tivesse como se fosse apontando, né? Aquela mãozinha que faz a... Eu estou mostrando aqui a mãozinha na tela e a minha câmera não está lá. Mas aqui poderia procurar, de fato, algum ícone que desse mais a ideia de algo que vai ser pressionado, né? Press. Não é o WordPress. Vou deixar aí para... Pode ser o fingerprint, por exemplo, né? Ou seja, você vai colocar lá a sua digital. Ó. Eu posso pegar esse nome aqui, fingerprint, e aqui onde tem Handwrite Outline, posso colocar Fingerprint, e aí agora nós temos o nosso ícone diferente, tá? Então, basta colocar o texto, o nome do ícone, que ele vai substituir aqui para a gente. Então, tanto consigo clicar aqui num algo que parece um botão, que foi estilizado como um botão, como também consigo clicar em uma imagem, o que é bem interessante. O próximo passo vai ser sobre entrada de usuário. Então, aqui eu não vou focar muito nessa questão de criar um hook personalizado para a gente separar o estado do nosso componente da renderização. E aí fica para você que assistiu lá o vídeo de React, eu falei um pouquinho sobre isso. Lá nem me aprofundei muito para a gente falar mais do que é essencial e eventualmente se aprofundar dentro do contexto de aplicações. Mas aqui eu vou criar mais um componente, entrada. Então, basicamente aqui nós temos o use state, da mesma forma do React, para criar um e-mail e criar uma senha. E aqui a gente tem o botão quando clicar, né? Ele vai mostrar no alert o e-mail que você digitou, a senha que você digitou, e depois ele limpa o formulário como se você tivesse, de fato, submetido aquele formulário. Então aqui nós temos, ó, um texto, e-mail e um text input, que vai ter o valor e vai ter o onChangeText, que é exatamente o evento que altera o valor do e-mail. Aqui eu estou pegando o valor que foi digitado e sempre padronizando para ser to lowercase, para ficar com letra minúscula. Se você não fizer isso, muitas vezes a primeira letra do e-mail fica maiúscula. Eu me incomodo um pouco, né, quando tem a primeira letra maiúscula, embora não faça diferença, mas aí já estou colocando aqui, caso incomode alguém mais, essa funçãozinha aqui vai resolver o problema. Então nós temos aqui mais um texto
e um text input, né, um texto de entrada, e nós temos aqui um pressable, exatamente para que você clique e ele chame lá a função que vai mostrar para a gente o que foi digitado dentro desses dois componentes, usando a mesma ideia, a mesma filosofia, a mesma forma de pensar do React. Então, aqui eu vou colocar mais uma telinha, que é a nossa entrada de dados. Vou lá no nosso index e colocar aqui. E no final a gente precisa também importar a entrada para que a gente possa ter a nossa tela aqui sendo exibida. Então, ó, entrada de dados, eu coloquei uma chave. Eu não achei o outro ícone mais legal, não. Eu procurei form, alguma coisa assim, não achei, né? Mas aí fica aí de trabalho de casa para você procurar aqui, ó. Eu coloquei form, mas não tinha nada de form. Coloquei input, não tinha nada de input. Se você procurar em todas as bibliotecas de ícone, né? Form, com certeza vai ter, ó. Form, ó, wform, não sei o que. Tem muitas opções em cima de formulário, mas só usando aquela biblioteca que eu estou usando não tem a opção. Ó. O que eu gostaria de ter era uma parecida com essa que eu vi aqui embaixo. Acho que eu já... Aqui, ó. Isso aqui eu acho que seria o ícone ideal para a gente colocar ali no nosso coisa, mas é do Material Community Icons. Não é o que eu estou usando, mas eu poderia até ser um pouco mais flexível aqui no nosso componente para usar mais ícones da nossa aplicação. Então, basicamente aqui, mesmo que eu coloque um Caps Lock configurado, tá? Se eu colocar aqui o meu e-mail, ele vai sempre colocando a letra minúscula, tá? Então, aqui, formação.dev. E vou colocar aqui a minha senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu clicar para enviar, ele vai mostrar, Leonardo M. Leitão, @formação.dev, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, e limpa o nosso formulário aqui. Então, um outro exemplo interessante de uso dos componentes do React Native para sua aplicação. O próximo exemplo, a gente já vai agora mudar para navegação usando pilha. Ou seja, nós estamos numa navegação, que é a navegação Drawer, e agora eu quero mostrar como é que a gente pode sair daqui e ir para uma navegação que usa essa ideia de pilha, tá? Então, aqui dentro de stack, eu vou criar o nosso arquivo index.tsx. Aí, lá no nosso index.tsx, nós vamos criar um componente que eu vou chamar aqui de pilha. Então, vai ter o componente pilha, que vai retornar aqui alguma coisa. E a gente pode criar o nosso create stack navigator. Então, eu vou trazer para cá, ó, create stack navigator. Vou importar ele. E aqui a gente vai usar a mesma ideia que a gente tem no outro, que é o stack.navigator. A gente vai fechar aqui embaixo, stack navigator. E aqui dentro a gente vai criar o stack.screen. E a gente vai colocar as configurações daquela tela que nós vamos navegar, né? Eu vou navegar em 3 telas diferentes, tela 1, 2 e 3. As 3 telas são exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar aqui as 3 para vocês verem, só para a gente navegar de uma tela para outra. Ó. E também, nessas 3 telas, eu coloquei um botão na tela 1 para ele navegar para a tela 2. E a gente consegue fazer essa navegação porque quando você está usando o navegador, é passado como parâmetro para aquele componente, mesmo que você não queira receber esse parâmetro e não receba, é passado um parâmetro e dentro dessas propriedades tem o navigation, que é o navegador. Tá? Então, se você receber lá as props, da mesma forma como um componente em React, lá dentro vai ter o navigation e dentro do navigation você consegue navegar, você consegue fazer algumas ações relacionadas aos navegadores, abrir o drawer e coisas do gênero. Então aqui nós temos o botão que você vai clicar. Aqui no onPress eu já coloquei uma função diretamente aqui no próprio botão, uma função arrow, para chamar aqui ó, navigation.navigate para a tela 2. E esse nome, tela 2, é exatamente o name que você coloca lá na definição da tela. Eu vou já mostrar para vocês.
E aí, com esse botão, ele navega da tela 1 para a tela 2. A mesma coisa vai acontecer da tela 2. Ele vai navegar, então ele vai chamar navigation.navigate, tela 3, ele vai navegar para a tela 3. E na tela 3 não vai ter esse botão, vai ser simplesmente um texto lá mostrando que é a última e terceira tela ou terceira página aqui dessa sequência da stack. Então, como é que eu vou declarar aqui? Eu poderia também criar uma função da mesma forma que eu criei no Drawer, mas aqui eu vou colocar diretamente a tela, porque ela vai ter menos configurações aqui. Então, ó, vou colocar a tela 1, e aí vou importar aqui, e vou colocar a tela 2, e vou importar. Obviamente aqui vai ter o ID igual a 2. Só para começar, eu vou fazer dessa forma e depois a gente coloca a terceira tela com algumas configurações a mais. Mas eu preciso agora declarar essa tela dentro da minha navegação Drawer, porque eu preciso ter mais uma opção para essa opção eu ir para esse navegador que vai ter a sequência de telas. Então, para fazer isso, lá no nosso index, eu vou chamar aqui a navegação via stack. Então, eu vou colocar assim, ó, e vou importar o meu componente pilha, que está em outra pasta, não tem problema. Agora, a gente pode chegar aqui, ó, stack, e eu tenho a primeira tela, clico, vou para a tela 2, e se eu tentar ir para a tela 3, a tela 3 não existe, então ele gerou um erro aqui, exatamente porque eu não coloquei a tela 3 ainda, mas eu vou colocar agora a referência dela. A tela 3 existe, né? Mas a referência dela aqui na nossa tela. Então eu posso colocar a tela 3, vou apontar para o componente 3, deixa eu ver aqui se ele importou, não importou, né? Só duplicar aqui, deixa eu ver se o nome está tela 3 mesmo, tá página 3, então só alterar aqui, ó, tela 3, e agora a gente sim vai conseguir importar o componente por aqui. Então, beleza, tela 2 duas vezes, não é o que eu quero, fechar aqui. Agora a gente tem a possibilidade, ó, de na tela 1 ir para a tela 2, na tela 2 ir para a tela 3, a tela 3 é a última, a gente pode voltar por aqui e voltar aqui para outra tela da nossa aplicação. Uma questão importante aqui é a possibilidade que nós temos de trabalhar as opções do nosso navegador, seja um navegador baseado em abas, navegador baseado em stack ou navegador baseado em drawer. Você sempre tem aqui as options, e aqui nas options, por exemplo, eu posso colocar um título diferente, posso colocar o nome do botão diferente, se quiser voltar. A gente pode esconder o cabeçalho, se você quiser. Tá? Existe essa possibilidade para aquela tela especificamente, ou você pode esconder o cabeçalho para todo o navegador. Então, aqui no navegador você tem as opções da tela. E aqui você tem como colocar, por exemplo, o header. Deixa eu só colocar aqui, ó, header show, por exemplo, igual a falso. Se você fizer isso, você vai perceber, ó, que esse textozinho aqui de cima, ó, da tela, ele não vai mais exibir, não vai ter mais o botão de voltar, mas você consegue voltar através de botões que você coloca dentro da sua interface. Nesse caso, eu não quero esconder, mas eu quero deixar ele como verdadeiro. Eu vou deixar aqui explícito, só para você entender que existem essas opções que você pode trabalhar dentro da navegação. Então, na nossa última tela, ó, quando eu clico, você vai ver que o título é diferente e o botão também é diferente para que você possa voltar para as telas anteriores. Então, essa aqui foi a navegação stack. E aí, como você vai compondo essas navegações, tudo depende da lógica da sua aplicação. Você pode iniciar com a navegação baseada em abas, depois você pode clicar em um botão e ir para um stack, volta, ter um botão dentro das abas que abre um drawer na sua aplicação, então você tem muitas possibilidades nesse sentido, tá? Vou fechar aqui os outros arquivos e nós vamos criar mais uma navegação, que é a navegação baseado em abas. Então, vou colocar aqui, baseado em abas, vou criar o nosso arquivo index.tsx, beleza? A gente poderia e pode, na verdade, pegar essas mesmas três telas aqui
e jogar aqui dentro da navegação por abas. E em vez de ele chamar uma tela diferente, ele vai mudar a aba através desses links, porque se a gente colocar os mesmos nomes, o navegador desse contexto será o navegador de abas e não o navegador stack. Então, quando você declara uma tela para ser chamada via navegador de abas, o contexto de navegação, ou seja, o navigation.navigate, vai chamar aquele navegador específico e não um outro. Tá? Então, para a gente trabalhar aqui os conceitos relacionados à navegação por abas, eu vou criar aqui, de novo, uma função. Então, criar aqui uma função chamada abas. Só tirar aqui, beleza? Vou retornar o nosso JSX. Vou criar o nosso Create Bottom Tab Navigator. Isso aqui já vem por padrão, então a gente não precisou instalar nenhuma dependência específica, porque ele já vem, acho que internamente no navegador que já vem instalado na nossa aplicação, tá? Que é o React Navigation /Bottom Tabs. E eu criei aqui ele, da mesma forma, nós teremos o tabs.navigator, da mesma forma, e teremos o tabs.screen, para você ter a tela 1, 2 e 3, e aí eu posso importar a tela 1, importar a tela 2 e importar a tela 3. Com isso, a gente já tem a navegação de abas funcionando. O que é que eu preciso fazer? Lá na minha tela no meu drawer, que é onde tem a navegação inicial da nossa aplicação, aqui eu preciso colocar mais uma chamada de tela, agora sim para ele mostrar a navegação baseada em abas. Então, vou colocar aqui, vou importar esse componente que está lá no index, que eu acabei de criar, salvar, agora a gente tem a possibilidade de navegar para as nossas abas. E aqui embaixo a gente vai ter tela 1, tela 2 e tela 3. E se você navegar aqui, clique, ele vai para a aba 2, clique, vai para a aba 3. Você tanto consegue navegar clicando aqui embaixo, como consegue navegar clicando aqui nos botões. Beleza. Feito isso, eu queria só fazer alguns ajustes aqui nas nossas abas para que a gente possa ter uma visualização um pouquinho mais interessante. Então, vou pegar aqui a configuração que foi feita. A primeira coisa é que a gente pode, no caso das abas, não acho tão relevante a gente mostrar aqui em cima o texto. Talvez para esse caso não faça tanta diferença. Já na navegação stack faz sim, porque você vai clicando no voltar e aí você às vezes precisa do botão voltar para conseguir navegar de forma completa, né? Indo e voltando. Mas aqui provavelmente ficaria melhor sem a navegação e você poderia ter um texto aqui, ou inclusive você pode até esconder essa parte da navegação quando você entrar nas abas, por exemplo, se você quiser, e ter um botão para voltar para uma outra tela inicial. Mas aí, aqui, eu vou querer trabalhar também em colocar ícones diferentes e trabalhar os textos diferentes. Então, aqui basicamente nós temos os options daquela tela. Então, para a nossa primeira tela, eu vou colocar essas opções aqui. Também usando o icons, tá? Ion icons, melhor dizendo. Então, aqui nós temos o título, é a primeira tela. Nós temos um home, outline. Nós temos aqui a opção de selecionar essa tela. O segundo, vou colocar outras opções aqui para tela 2, então basicamente assim. Então nós teremos um carrinho, outline, o tamanho, e a mesma coisa, se estiver focado, ele vai ficar azulzinho, se não estiver focado, ele fica branco. E por último, nós temos aqui as opções da terceira aba, e aí você pode mexer nas cores, você pode mexer no tamanho da fonte, você pode mexer na forma como você vai mostrar, no background e tal. Então você consegue mexer de qualquer forma aqui para personalizar bem as abas da sua aplicação. Beleza, gente? Então fizemos aqui, mostrei 3 formas de navegação, uma navegação usando drawer, usando stack e usando abas. Você consegue também fazer essa navegação de forma programática, clicando e ele também navega de uma aba para outra. Tá? Você consegue, por exemplo, através de um botão, clicar
e ele abriu o drawer para mais opções, caso você queira. Então é bem flexível a forma como você trabalha essa parte de navegação dentro de uma aplicação React Native. Só para finalizar, nós fizemos vários exemplos de, principalmente testando alguns dos principais elementos relacionados ao React, e o meu desafio para você que já assistiu o vídeo de React e já assistiu o vídeo de Next.js, o que é que você acha de pegar alguns daqueles conhecimentos, como a parte de fazer um exemplo aqui de contador para ficar mexendo e alterando o estado do meu componente, ou fazer uma pequena aplicação que você tem ali uma lista de produtos, você clica e adiciona, quem sabe, numa área que vai ser um carrinho da sua aplicação, porque tudo isso nós vamos fazer dentro da nossa aplicação lá do e-commerce. Então, espero que vocês tenham entendido aí um pouco do processo de configuração do projeto, um pouco de como você configura essa parte de navegação, que ela é bem diferente da parte do React, porque a parte de navegação ela é bem específica aqui para o React Native. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, e eu fico por aqui em mais uma aula da nossa sequência de aulas do Esquenta Essencial. Chegamos no final de mais um vídeo, e nesse vídeo nós falamos sobre React Native, falamos muito de front-end, né? HTML, front-end, CSS, front-end, depois falamos de JavaScript e TypeScript, que tanto serve para o front-end, como também serve para o back-end. Depois falamos de React, que é front-end, Next.js também front-end, falamos de Tailwind CSS, que é front-end, e falamos também sobre React Native, que também tem a ver com front-end. Chegou a grande hora do back-end da nossa aplicação, e na próxima aula nós vamos falar sobre Nest.js e depois sobre banco de dados, para a gente fechar aí um pacote completo falando de web, falando de mobile, falando de back-end, falando de banco de dados, para que de fato a gente consiga desenvolver uma aplicação com consciência, uma aplicação fundamentada naquilo que é essencial, nos conceitos principais do desenvolvimento, para você não ficar se perdendo com frameworks, mas aprender como desenvolver uma aplicação de uma forma interessante. Então fica aí mais uma vez um convite, link na descrição, e eu te espero amanhã na próxima aula de Nest.js.